Boa tarde! Como é que vocês estão? A gente está iniciando mais um Empoderamento de Quinta. Hoje é 17 de novembro de 2022. Faltam 45 dias para a gente começar um novo governo no nosso país, que já está, de alguma forma, na verdade, semi-oficial, né? Eu estava verificando algumas postagens, algumas coisas que estavam circulando sobre a questão do governo Lula e achei uma coisa muito interessante do ponto de vista discursivo, né? Que essa questão da percepção temporal e política, que disseram que o governo Lula talvez seja o primeiro governo na história do Brasil a governar por 4 anos e 2 meses. Bom, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de língua, texto, discurso, questões dos meios digitais, educação. Hoje a nossa convidada é uma professora que também é divulgadora, é difusora da linguagem, das ciências da linguagem, né? Promove reflexões aqui dentro dessas mídias sociais, dentro do Instagram e de outras mídias. A professora Isabel Muniz, ela já está por aqui, deixa eu acenar para o pessoal. Quero desejar boas-vindas a vocês que estão chegando por aqui pelo Empoderamento, quem vai assistir essa live depois. Obrigada por participar ativamente desse projeto, que é um projeto para além ou aquém da difusão linguística, que é um projeto de vida. O empoderamento linguístico ele surgiu com uma vontade, uma necessidade de retornar todo o investimento público que foi investido em mim durante toda a minha formação. Eu sou fruto de políticas públicas e educacionais. Estudei minha vida toda em escolas públicas, estudei em universidade pública, fiz pós-graduação em universidade pública, então o empoderamento é resultado de tudo isso. Bom, sem mais delongas, deixa eu chamar a Isabel, deixa eu chamar o povo, né, para vir presenciar aqui essa conversa. Boa tarde, Olá, Isabel, legal, obrigada pelo Jacenara. aceite, por Obrigada estar a aqui com a você. gente. Obrigada Eu tô pelo convite. mandando. Enquanto você vem chegando, eu vou enviando a live, porque às Bacana. vezes nem todo mundo recebe, né? Sim, A chamadinha, mas aí eles vão entrando aos pouquinhos. tranquilo, sem Ob- problema. Obrigada a você que já entrou. A gente tem aqui o Wellington, o Felipe Neves, a Virgínia, a, acho que é Ágrada, acho que é esse o nome, e o Adson que estão por aqui. Vão compartilhando essa live, vão chamando mais pessoas. Deixa um beijo para Virgínia, querida amiga lá de Fortaleza. Ó, Seja tá vindo bem-vinda. presenciar, amiga. Bom, Isabel, primeiro eu quero te agradecer. A gente já combinou esse nosso encontro já faz. Gente, não é de hoje, não, já tem mais de mês. Um tempinho já. Já tem um tempinho. Você vem produzindo um trabalho. Eu conheci Isabel, apareceu como sugestão para mim alguns vídeos que ela produziu de fragmentos da linguagem, se eu não me engano. E apareceu, eu falei assim, nossa, que interessantíssimo isso, sabe? Que não tá vindo falar de regras normativas, não tá vindo falar de gramática, porque geralmente sempre aparece perfis com esse perfil, né, de língua, linguagem. Eu falei assim, nossa, que interessante, deixa eu assistir. Eu acho que eu assisti quase todos. E eu Bom, acho que legal. eu acho que eu comecei a curtir um monte, comecei a te seguir, aí eu já entrei em contato, eu falei assim, oi Isabel, tudo bem e tal. E a gente combinou essa conversa, espero que vocês gostem, admiro muito o trabalho dela, já dei uma olhadinha no que Esse ela anda mais. produzindo. E ela vai falar de um livro, inclusive, que tá aí, né, recém-publicado. Esse aqui mesmo, já falar dele. Guarda, guarda, guarda. Eu aprendi na comunicação agora que a gente vai deixando as pistas lá no final para segurar a plateia, o Por isso, público. foi só uma amostra grátis.
Sabe, Isabel, aqui a gente não faz essa apresentação Lattes, né? A gente tem uma coisa aqui no empoderamento que é tirar essa torre de marfim que é construída sobre a universidade, de que a gente é um ser que só vive aquilo que escreve, né? E a gente é muito mais do que isso. Eu queria ouvir um pouquinho quem é Isabel Muniz, professora, mulher, e quantas Isabéis existem por aí, dentro dessa que está aqui com a gente. Boa tarde, Jocimara e todo mundo que está aqui com a gente, que vai assistir a gente depois. Queria primeiro agradecer o convite, fiquei muito feliz, porque quando a gente começou a se seguir, assim, imediatamente eu virei tua fã. Adoro o teu conteúdo de divulgação científica, compartilho com os meus alunos da universidade, e fico muito honrada de estar aqui nesse papo de hoje. Parabenizo e vida longa assim, pro teu perfil, para tuas Amém. redes. Tem sido um trabalho muito bom, mesmo assim, para a gente aprender sobre a linguagem, refletir. É um trabalho importantíssimo que eu acho que tem que continuar mesmo. Parabéns. E quem Obrigada. sou eu? Que pergunta difícil, acho que é a pergunta mais difícil que vai ser colocada aqui hoje, talvez. Mas acho que vida profissional e pessoal vão se cruzar em alguns momentos, que eu for pensando aqui na trajetória para falar um pouco de mim. Mas eu me chamo Isabel Muniz Lima, sou de Fortaleza, no Ceará. Há 4 meses estou morando em Alagoas, em Maceió. Defendi minha tese de doutorado em março e 2 meses depois eu tive a felicidade de passar no concurso para professora efetiva aqui da Universidade Federal. E tô aqui, vivendo uma nova vida, assim, tá passando um helicóptero, não sei se ele tá atrapalhando a transmissão. Não, isso aí é o ao vivo. O ao vivo é É assim isso, mesmo, gente. com fundo musical. E aí tô aqui para construir uma nova vida, estou muito feliz com esse processo de mudança, assim, muita coisa tem acontecido, mas para falar um pouquinho da minha formação até chegar aqui, porque eu só estou aqui porque eu tenho uma história. Eu não estou aqui porque fiz um concurso que durou uma semana. Eu estou aqui porque eu estudei muitos anos, mais de 10 anos para estar aqui, assim. E por isso tenho tanta alegria e tanto orgulho de estar aqui. Estudei no Cefet, no Instituto Federal do Ceará, hoje, né? Instituto Federal do Ceará. Durante o meu ensino médio, eu peguei um período no Instituto Federal em que não havia ensino integrado. Foi uma espécie de experiência que os Cefets, na época, né, os Cefets fizeram de fazer um ensino médio sem integração com conteúdos técnicos, né? E eu peguei exatamente esse período, foram 4, 5 anos, e depois virou realmente o Instituto Federal com toda essa integração. Então eu fiz o ensino médio com uma visão de mundo mais aberta do que os alunos de escola privada ou mesmo de escola pública, fora dos institutos federais. Ali a gente tem outro, outro pensamento, eu acho. Acho que o Instituto Federal promove uma autonomia para alunos adolescentes, né? Na época eu tinha Sim. 15 anos, 16 anos, que faz com que a gente amadureça muito rápido, assim. Ou pire o cabeção total, como alguns amigos meus, como aconteceu com alguns amigos, porque a autonomia é algo difícil de conseguir Sim. com adolescentes. Assim. Então, eu fiz o ensino médio lá e acabei me direcionando quando fui fazer vestibular, na época vestibular mesmo, não, o Enem ele era opcional, ainda não era assim voltado para ingresso na universidade, né? Então eu fiz o vestibular tradicional da Universidade Federal do Ceará, para letras. Por um acaso, assim, a minha mãe é jornalista, formada pela Universidade Federal também. Ela é aposentada hoje, mas é formada em jornalismo, então eu sempre vivi nesse mundo das letras, querendo ou não, né? Ela trabalhava em jornal impresso e eu tinha muito contato com essa mídia, assim, com o trabalho relacionado a essa mídia. De alguma forma isso me inspirou, mas o jornalismo em si não era aquilo que eu queria, não me agradava muito, assim. Eu pensei, não, se gosto de letras, se gosto de língua portuguesa, vou tentar o curso de letras. Letras português mesmo.
E me apaixonei pelo curso. Assim, entrei sem nenhuma expectativa de ser professora, pesquisadora, nem sabia direito o que acontecia depois de fazer um curso de letras. Eu realmente não tive esse preparo. É um problema dos institutos federais, eu acho. Talvez isso mudou hoje. Quando fui professora, vou chegar lá, quando fui professora do Instituto Federal, eu já vi um outro ritmo de link assim, com a universidade, mas no meu tempo não tinha nenhum direcionamento. Assim. Foi em 2005, 2006, e a gente tinha que fazer vestibular por conta própria ou por incentivo dos pais, assim, então não havia muito uma preparação para o que a universidade poderia nos permitir, assim. E aí fiz o vestibular tradicional da UFC, com aquelas fases de história, língua portuguesa, redação, bem Sim. diferente do que a gente tem hoje. E entrei no curso, me apaixonei por tudo, assim, foi a grande coisa com o curso de letras. Eu tive uma sorte de ter pegado os melhores professores das disciplinas de literatura, de linguística e de ensino. Eu tive um grande privilégio, assim, porque depois alguns professores ficaram doentes ou se aposentaram, então eu consegui ter o privilégio de pegar, assim, aqueles monstros no bom sentido de cada disciplina. Então eu tive uma formação muito completa, eu acho, assim, e sempre fui muito curiosa, eu sempre olhava a bibliografia e ia ler mais coisas, assim. E o ensino foi algo que me apaixonou tanto para o lado da literatura quanto da linguística na época, né? No terceiro semestre, eu ingressei no grupo de pesquisa Protexto, que é liderado pela professora Mônica Magalhães Cavalcante, vice-liderado pela professora Marisa Brito. Depois eu retorno ao Protexto, mas eu entrei no terceiro semestre por incentivo de uma amiga, que nem está mais hoje no grupo de pesquisa, e eu fiquei algumas semanas, alguns meses, 2, 3 meses, e pedi a Mônica para sair. Assim, eu não via sentido na pesquisa, aquilo não dizia nada para mim. Eu queria viajar, e para viajar a gente tinha que ter dinheiro, e dinheiro era dar aula. Esse era o caminho na época na graduação para mim. Viajar, precisava trabalhar, e trabalhar era dando aula. Então vamos lá atrás de um emprego. Então eu saí do Protexto, e foi muito engraçado que a professora Mônica disse: tudo bem, Isabel, mas eu sei que você volta. E voltei no doutorado, né, depois. Mas aí terminei minha graduação e fiz o concurso para professora do estado do Ceará, no último semestre da graduação. Fui aprovada, e para assumir o concurso eu tive que fazer colação de grau especial, né, que é aquela colação mais Uhum. rápida na sala do reitor. Então foi muito especial por isso, porque éramos poucos, éramos todos professores de várias disciplinas, e a gente teve que se apressar para concluir o curso e assumir o concurso. E fiquei 8 anos como professora efetiva do Estado, e durante esse processo, como professor, eu entendi que eu precisava voltar para a universidade. Foi dando aula que eu entendi que eu precisava voltar. Uma pessoa, esqueci o nome dela agora, que saiu, inclusive, né, fez letras, mas nem a professora foi fazer outra coisa. Essa pesquisadora estava no mestrado e pediu para ver as minhas aulas, assistir as minhas aulas para o projeto de pesquisa dela. Trabalhava com interacionismo sociodiscursivo, e ela tinha que gravar as aulas. Ela ficou 2 meses com a câmerazinha filmando minhas aulas, eu autorizei, né? E nessa época eu estava muito engajada na prática da aprendizagem cooperativa. Eu tinha feito uma formação na Secretaria de Educação do Estado do Ceará sobre essa metodologia, que é uma metodologia de ensino australiana e que faz muito sucesso no Ceará. Depois ela correu o mundo aí, correu o Brasil adentro por outros estados, mas no Ceará ela teve uma escola piloto construída pelo governo do estado, e todo um processo de formação, assim, muito investimento nos anos de 2012, 2014, e eu tive o privilégio de participar dessas formações, né? E essa pesquisadora que me filmou, ela ficou muito encantada com a metodologia que eu aplicava para as aulas de leitura, de produção textual, de gramática normativa, né, de análise linguística. E no final a gente fez uma entrevista, que precisava da entrevista para compor o corpus,
E foi ouvindo a Renata, lembrei o nome dela. Foi ouvindo a Renata que eu entendi a importância da pesquisa, mais especificamente da linguística aplicada, né? Que era o que ela fazia, linguística aplicada ao ensino. E aquilo me motivou muito. E foi ela que disse: Isabel, você devia ir para a universidade, conversar com a professora Ana Célia Clementino Moura. Ela trabalha com aprendizagem cooperativa, que é isso que você faz. E eu acho que você podia ir lá, mostrar o teu trabalho, assim, analisar aspectos do teu trabalho, conversar com ela. E aí eu decidi fazer a prova, o concurso, né, para pós-graduação, para o mestrado, sem estar vinculada a nenhum grupo de pesquisa, caindo mesmo de paraquedas, né? A gente tem aquela falsa impressão de que só dá para entrar na pós-graduação se tiver uma peixada. Eu nunca vi isso. Eu realmente nunca vi esse tipo de coisa, assim. Se tem, Você tem sorte, então, Isabel. Eu já vi você muito. tem isso. Eu nunca vi, assim, Na nos Europa, por programas. exemplo, aqui na Alemanha, na França, você só entra se você conhecer alguém dentro. Se você Não, mas eu não me refiro ao conhecer, Brasil. Eu me refiro ao Brasil. Na no fora é a Brasil verdade. também No Brasil conheço você conhece esse bastante. tipo de coisa. Eu Sim. não, nas experiências que eu tive nas universidades que eu conheci dos colegas, né, no grupo de pesquisa protesta, a gente tem um grupo muito grande. Eu nunca vi isso e na UFC, assim, não conheço casos desse tipo Geralmente de peixada, né? quando a gente migra, é muito comum, por exemplo, eu venho do norte do país e eu Sim. fiz o mestrado e doutorado no sudeste. Uhum. Então a gente já encontra uma realidade de barrismo muito grande quando a gente Imagino. faz esses movimentos, sabe? E Sim. começando pelo entorno, quando você olha, você muitas vezes é um sujeito único. É o único do norte, é a única Uhum. pessoa negra, é a única mulher do norte, sabe? É sempre o sujeito único, ainda é muito forte isso. Quando você faz esses movimentos de migração dentro do próprio país. E às Uhum. vezes você não consegue, por exemplo, eu tive amigas que moram no Maranhão, por exemplo, que fizeram 3 vezes a Unicamp, 3 vezes elas passaram no projeto, ela tirou nota altíssima na prova, foi para entrevista e ficou na entrevista, entende? Então Essas são etapas são subjetivas, né? Entrevista, arguição, aí é exatamente. onde pode entrar a subjetividade, né? Sim. Mas é complicado isso, porque ao mesmo tempo a gente, enfim, é complicado. A É. realidade que eu tive foi outra, assim, e eu consegui ingressar sem nenhum contato com ninguém, assim. Eu lembro que eu enviei um e-mail para a professora Ana Célia, que trabalhava com aquilo que eu queria fazer, eu queria estar na linguística aplicada, e ela só respondeu assim: passe na prova, depois a gente conversa. Que Bem bom, taxativo, ó, não que posso fazer legal. nada se você não entrar no programa. Entre no programa, depois a gente conversa. E foi isso que aconteceu, né? Assim, passei entre os aprovados para mestrado, foi prova escrita, projeto e títulos, eram essas as etapas. E fui, junto com a professora Ana Célia, construir uma pesquisa em torno que unisse a aprendizagem cooperativa e alguma abordagem teórica. E, claro, né, a gente, quando está dentro de um sistema com orientador, a gente acaba, logicamente, trabalhando com os critérios teóricos, né, mais próximos do orientador. E a Ana Célia trabalhava com a sistêmico-funcional, que é uma teoria que eu respeito muito, assim, eu aprendi, a linguística sistêmica funcional me fez entender muito, inclusive aspectos hoje da LT, assim, da LT, de alguma maneira, a linguística textual bebe das fontes do Halliday, né, então foi muito Agora explica produtivo pra para mim. gente o que é o aspecto, né, que você está falando dessa dimensão dos estudos da linguagem, porque às vezes a gente tem aqui pessoas da enfermagem assistindo a gente, De sabe? outra área, né? É, Dentro sim. dentro da linguística, quando a gente está na pós-graduação, a gente tem diferentes abordagens teóricas para estudar o fenômeno da linguagem, né? Não é, você faz linguística e pronto, né? Quando você entra num curso de pós-graduação, você normalmente
se direciona para uma linha teórica que olha para o objeto linguagem, ou língua, né? Dependendo daquilo que você quer estudar. Eu, por exemplo, olho mais para a dimensão mais ampla dessa capacidade de comunicação humana. E aí, dentro da linguística, a gente tem análise do discurso, linguística textual, linguística sistêmico-funcional, interacionismo sociodiscursivo e dezenas de outras teorias que cada uma tem o seu objeto teórico e cada uma tem suas metodologias. É aí que há a diferença de uma para outra, né? Elas se cruzam muitas vezes. A linguística textual, por exemplo, praticada no grupo Protexto, ela é abertamente interdisciplinar, ela tem orgulho de ser interdisciplinar, então ela dialoga muito com outras teorias linguísticas, principalmente análise do discurso. E a sistêmico-funcional, eu trabalhava com um aspecto, e assim, dentro de cada teoria dessa tem um mundo. Tem um mundo. A gente tem um mundo, a gente se direciona para uma perspectiva teórica e dentro dessa perspectiva a gente escolhe um grão de areia para estudar dentro dessa praia. Então, dentro do grão de areia que eu escolhi dentro da sistêmico-funcional foi trabalhar com o sistema de transitividade, que é um sistema que olha para a linguagem tentando observar aspectos interacionais, de como se dá a relação do falante com o ouvinte ou do locutor com o interlocutor, que analisa aspectos mais textuais, de como, microtextuais, digamos assim, de como no contexto, lá na materialidade, os elementos se organizam, e estuda também inúmeros outros aspectos, assim, mas eu escolhi observar de que modo a interação acontecia entre professor e aluno dentro da aprendizagem cooperativa, e a gente escolheu um gênero textual, a gente escolheu um modelo de texto para ser analisado. Eu escolhi um gênero textual impresso, escrito pelas professoras dentro dessa metodologia que se chama processamento de grupo. É uma espécie de avaliação de grupo. O professor, a professora faz perguntas sobre o trabalho que aconteceu ali nos grupos e os alunos compartilham as dificuldades e as vantagens daquele trabalho. E eu analisei a partir desse gênero como que os professores interagiam com os alunos. Então, essa questão da interação sempre me chamou muita atenção, de como as trocas aconteciam, né? Então, no mestrado, eu observei duas professoras que trabalhavam numa escola piloto do estado do Ceará com aprendizagem cooperativa. Elas davam aula de língua portuguesa com essa metodologia, e ela consiste no seguinte: é uma metodologia que propõe trabalhos em grupo a partir de 5 princípios fundamentais. Eles têm que aparecer, senão não é aprendizagem cooperativa. O primeiro vou ver se eu me lembro de todos, a interação face a face. Os alunos têm que estar olhando um para o outro, eles não podem estar de lado, eles têm que estar ou em círculo ou em algum formato que eles se olhem. Segundo princípio, a interdependência coletiva. Eles têm que ter noção que o trabalho deles vai interferir no trabalho do outro. Eles têm que desenvolver, terceiro princípio, habilidades sociais. Eles têm que aprender a levantar a mão para falar, eles têm que aprender a ficar calado quando o outro estiver falando, ele tem que aprender a pedir desculpa quando ele estiver errado dentro do trabalho em grupo. Então são habilidades mesmo interpessoais, que parece óbvio, mas a gente não nasce sabendo essas coisas, né? Então a metodologia trabalha também com isso. E outro princípio é esse processamento de grupo, essa autoavaliação. Ao final de todas as aulas, os professores com os alunos fazem um trabalho de dizer o que funcionou e o que não funcionou, o que foi bom naquele dia, o que não foi. E um outro princípio que é voltado para o indivíduo, assim, ele tem que ter consciência de que ele tem que fazer a parte dele. Eu esqueci o nome técnico utilizado, mas são essas 5. E aí, a partir disso, você pode usar essa metodologia com qualquer disciplina. E essa escola piloto, ela aplicava a metodologia em todas as disciplinas. Educação física, matemática, português, todas. E era bem interessante. Você, em algum momento dessa pesquisa e do estudo desse gênero, percebeu... Você falou assim, é importante perceber como é que isso se dá.
Mas apareceu em algum momento o não, por exemplo, de como não se deu, ou seja, havia em algum momento um espaço em que a metodologia não conseguia dar Várias conta ou vezes. alguma coisa? Várias vezes. Na minha pesquisa, quando eu vou fazer a análise, eu menciono isso, que não dá para ficar com a mesma metodologia o tempo todo, por mais que ela seja revolucionária, como eu acho que é a aprendizagem cooperativa. Mas as professoras, elas estavam tão cansadas, às vezes, né, que elas repetiam o mesmo método, porque dentro da metodologia tem várias opções de trabalho em grupo, dezenas, dezenas, mas elas repetiam a mesma. Era o mesmo processo. Então, eu percebi nos 2 meses que eu acompanhei as aulas que os alunos ficavam cansados. E foi uma das observações que a gente fez a partir da análise do processamento, porque o processamento ele é escrito pelo professor e pelo aluno. O professor escreve as perguntas, o aluno responde por escrito e o professor dá um retorno por escrito também. Então, nesse processo, a gente via os próprios alunos dizendo: professora, não achei legal hoje, eu estava cansado, não consegui produzir. Em outro momento, o aluno dizendo: olha, o aluno bagunçou muito o meu colega aqui do grupo e eu não consegui prestar atenção. Ou então, o tempo foi muito curto para essa atividade e a gente não conseguiu concluir. Isso, na verdade, faz parte do processo da metodologia. Assim, a ideia não é que seja sempre um sucesso, não. Mas é que a gente aprenda que trabalhar em grupo é importante e tem desafios em volta disso. Então, foi o que a gente observou. E a Sistêmico Funcional ajudou muito, porque é um sistema de análise assim, bem minucioso, que permite que a gente observe na própria construção linguística, microlinguística eu vou chamar, porque eu estava olhando só ali para a linguagem verbal, escrita especificamente, permite que a gente visualize esse processo, né? Mas assim, as professoras faziam o que era possível dentro da sobrecarga de trabalho que elas tinham. Alguns colegas da escola não colaboravam muito, então, fingiam às vezes que estavam na dinâmica, mas não faziam bem o trabalho, então isso acabava interferindo também no processo de outros colegas, de outras disciplinas. Mas foi bem legal, assim, foi bem bacana essa experiência. Era uma escola do interior, ficava mais de 2 horas de Fortaleza, eu tinha que acordar 4 horas da manhã, pegar minha bicicleta, ir até a UFC, deixar minha bicicleta na UFC, pegar uma van que levava a gente para a escola, 7h10 a aula começava, e a gente ficava lá o dia inteiro, assim. Então foram Nossa. quase 3 meses de pesquisa de campo. Confesso que eu não quero mais pesquisa de campo. Confesso que é muito cansativo e ainda tem o problema do Conselho de Ética que não responde a tempo. Eu não sei como é que está Nossa, isso sim. hoje, né? Mas as pesquisas com pessoas, elas envolvem essa aprovação do Conselho de Ética. A gente tem que preencher um formulário no site do Ministério da Saúde, inclusive, e dizendo os riscos da nossa pesquisa, porque querendo ou não, eu não estava filmando, como a minha colega estava, ela me filmou, ela teve que passar pelo comitê de ética, né? Eu autorizei, claro, mas quem dá o aval final é o comitê. E numa pesquisa como a minha, por exemplo, de alguma maneira eu estou invadindo o espaço de sala de aula, então gera um constrangimento. Por mais que eu tivesse me apresentado, eu era bem educada com os alunos, ficava na minha, caladinha, mas aquilo é uma invasão no espaço da sala de aula, né? Então a gente precisou fazer esse pedido para o Conselho de Ética para ter essa Sim. autorização. E demora, vai, volta, Há você tem que uma, preencher de novo. há uma discussão muito grande, inclusive, porque essa visão do Conselho de Ética é muito voltada para determinadas ciências e Uhum, pouco pensada para as ciências humanas. Por exemplo, isso. essa questão de que a gente está no espaço de sala de aula, de fato, a gente tem que ter essa preocupação de como é que a gente adentra, de como é que a gente vai fazer as nossas pesquisas, que perguntas são essas, mas não de alguma forma justifica o tempo que a gente espera para aprovação, comparado, por exemplo, das ciências biológicas, químicas, que aí sim você tem um risco de vida, ou risco de morte, na verdade, né? Isso. Ou alguma coisa nesse sentido.
E uma discussão muito importante e urgente que precisa ser feita, está sendo feita em muitas universidades. Não sei se estão fazendo aí na Federal de Alagoas. Na Ainda UFSCar não estavam ouvi por aqui. A gente fazendo. conversa entre nós, né? Entre professores, a gente se desestimula sempre. Ah, tem que pedir ao comitê. Eu tenho desistido, Sim, assim. sim. Estou há pouco tempo na universidade, mas peguei duas orientações de trabalho de conclusão de curso e para uma das alunas eu disse, olha, não vale a pena pelo curto tempo que a gente tem fazer um trabalho em sala de aula. A gente vai pensar numa intervenção para ser aplicada por professores, assim, acho até que vai ser mais produtivo para o nosso caso. Mas tem essa questão, né, que demora muito e, enfim, e E para o quem perde é mestrado, a gente, imagina, né? né? Quem perde é justamente essa conexão, porque muitas vezes é dessa conexão como você, né? Dessa conexão da universidade com a comunidade é que vai produzir, por exemplo, os projetos de extensão, é que vai Sem produzir dúvida. com que outros professores venham e façam pesquisa dentro da universidade e adentrem nesse diálogo, né? Exatamente. É uma coisa que a gente deve falar mesmo. E agora que você falou, que eu lembrei que fazia muito tempo que eu não falava sobre isso, mas acho que está na hora de começar a falar de novo. Verdade. Da gente botar aí na mídia e Sim. divulgar, né? Colocar. Nunca mais É. eu tinha tocado também nesse assunto, até porque eu fiquei 4 anos dedicada ao doutorado, e meu doutorado é bem mais teórico, foi bem mais Sobre o que foi teórico. seu doutorado? O que que acontece, né? Eu terminei o mestrado em 1 ano e meio, fiz rápido, porque eu entrei no mestrado para aumentar o meu salário. Foi bem prático, assim, eu não tinha essa veia de pesquisadora. Eu queria aumentar o meu Sim. salário, e a forma de aumentar o meu salário era fazendo um mestrado, então eu fiz. Mas quando eu voltei para a sala de aula, eu apliquei assim tudo que eu tinha visto, estudado no mestrado, e voltei muito empolgada para a sala de aula, muito mesmo, assim. O E pessoal rindo. logo, mas foi, no meu caso foi assim, meu percurso é esse. Eu não sou aquela pessoa que fez graduação, mestrado, doutorado e ingressou na universidade. O meu percurso é indo para a sala de aula e voltando, indo e voltando. E eu acho que é por isso que eu Sim. consegui chegar aqui. O meu percurso ele é muito caracterizado por essa ida para o chão da escola, assim. E eu tenho muito orgulho disso. Faz muita diferença no meu trabalho hoje. E aí eu voltei para a sala de aula, muito empolgada com o salário mais, né, alto, feliz com esse ponto aí, mas Uhum. agora eu esqueci o salário e realmente pensei, poxa, é isso que eu quero fazer. Eu me identifiquei com a metodologia, com o rigor acadêmico, eu descobri que isso era a minha cara. O rigor acadêmico era uma coisa que eu conseguia aguentar sem perder minha saúde mental, como eu via muitos colegas passando, e gostei muito disso. Aí eu esperei o tempo do afastamento, porque no estado do Ceará, quando a gente pede afastamento para o mestrado, para o doutorado, a gente tem que pagar, entre aspas, esse tempo, ficando o dobro do tempo em sala de aula. Eu só Nossa, pedi afastamento. Aqui é assim, é o dobro aqui. Eu estou em Maceió, em Fortaleza, e no Ceará é sim. assim. O governo do estado de lá tem essa regra. Você sai para afastado para pós-graduação, a quantidade de tempo tem que ser paga o dobro. Não é 1 ano e fica 1 ano, é 1 ano e fica 2. Então, eu pedi o afastamento só 1 ano, já com medo assim, de ter que ficar muito presa a essa questão. E aí eu paguei esse ano, fiquei 2 anos, né, na sala de aula, retomando assim o meu contato com os alunos, revendo as minhas práticas. Assim, eu sempre fui muito empolgada na sala de aula, eu sempre fui muito ativa, criativa e gostava muito de fazer trabalhos interdisciplinares com colegas da história, da educação física, da arte. Decidi assim, pensar no doutorado no momento e tal, eu estava no intervalo das minhas aulas, a minha escola onde eu trabalhava era colada com a Universidade Estadual, que é uma outra universidade de lá. E nessa universidade tem um professor lá, o professor Valdinar Custódio Filho, que participou de todas as minhas qualificações do mestrado. Qualificação, defesa, todos os processos parecer que a gente tem que dar antes, ele estava lá, então ele acompanhou bem minha pesquisa e é um amigo muito querido. E eu encontrei com ele na lanchonete e ele disse, e aí, Isabel, quando é que você volta lá pro programa de pós-graduação, como é que Uhum. tá?
Aí eu disse para ele que eu não tinha nenhuma expectativa, não tinha tema nenhum em mente. E aí ele me deu um link, assim, por que tu não pega a tua pesquisa de mestrado e faz tal coisa? E eu fiquei, poxa, vou fazer um projeto. E fiz o projeto em cima desse caminhozinho, dessa sementinha que ele plantou, assim, e fiz o processo seletivo do doutorado e passei. Mas quando eu fui para o doutorado, eu achei que a sistêmico-funcional, essa perspectiva teórica que eu adotei no mestrado, não dava mais conta do que eu queria. Eu achei que ela ficaria limitada. Inclusive, com essa conversa com esse professor, a gente discutiu sobre isso. Eu acho que para você pensar em algo mais amplo, acho que a linguística textual vai responder melhor as tuas respostas do que você quer. Vai trazer E outras aí variáveis, vai né? trazer outras categorias, outras variáveis. E eu já Sim. gostava da linguística textual, porque já tinha sido do grupo de pesquisa lá na graduação. A linguística textual sempre foi uma paixão para mim e não foi nada difícil ir para a linguística textual. E aí eu submeti meu projeto para já direcionando ensino e linguística textual. Mas mudou muito, assim, mudou muito quando eu passei, eu tive o privilégio de conseguir a orientação da professora Mônica Magalhães Cavalcante, um privilégio porque assim, ela é cobiçadíssima no nosso programa de pesquisa, e eu fiquei muito, muito feliz com a acolhida dela e do grupo de pesquisa, né, desse meu retorno da filha pródiga, que volta depois de muito tempo para o grupo de pesquisa, e voltei muito mais madura, sabendo que eu queria pesquisar, que eu tinha esse perfil de professora, mas que eu queria também ser pesquisadora. Isso me fascinava e se alinhava muito com a minha personalidade. Eu sou muito metódica, eu sou muito quadradinha, adoro bullet journal. Depois eu falo dele aí, no meu canal tem muita coisa sobre isso. Então eu gosto casa bem esse meu perfil organizado com o que o rigor acadêmico exige. Talvez por isso eu não sofri tanto na minha pós-graduação. A maioria dos meus colegas sofrem e sofreram muito, porque é muita Mas pressão, são muitas sofreram datas. por quê? Compressão de datas, de publicações, de ter que escrever para qualificar, de ter uma data a ser cumprida, essa questão dos prazos, né? Não por Com essa questão assédio, dos essas coisas, prazos. não. Não, com isso também, eu via colegas pressionados por orientadores também, eu cheguei a ver isso, mas eu acho que é mais, as experiências que eu vi é mais a questão do prazo, como unir o prazo a minha cabeça funcionar e eu ter a inspiração, entre aspas, para escrever naquele momento. Porque existe uma data para qualificar, existe uma data para defesa, Sim. existe uma data. E, na verdade, o que aconteceu comigo é que eu que dava as datas para as minhas orientadoras. No mestrado e no doutorado, fui eu que dei as datas para elas. Tá tudo pronto, a gente pode qualificar nesse dia. E aí era mais Olha, a orientadora se adaptar o calendário dela ao meu do que o sim. contrário. Eu quero trazer, antes de a gente continuar a nossa conversa, que está indo para o segundo Guilherme, turno, querido. né? Mas antes tiveram alguns comentários da Emília também, que é uma professora maravilhosa. E a gente estava falando de IF, né? Acho que, inclusive, eu Sim. quero fazer uma live. Tu podes até participar, sabe, Isabel? Já que tu tem toda essa experiência com IF e tal. O que que é um Instituto Federal? Tem muita gente que não sabe o que é um Instituto Federal, né? Qual é a diferença de um Instituto Federal, de uma formação no Instituto Federal e de uma escola pública normal, né? Estadual, municipal. E existe uma diferença muito grande. Você falou um pouco dessa experiência aqui. E aí ela falou assim, aqui no IF do Paraná, onde atuei, todos os vestibulandos para universidades públicas ingressaram. E isso já demonstra a importância dos IFES, né? Porque os IFES são Isso. esses canais de excelência da educação básica Sim. e educação do ensino médio, na verdade, né? Conheço vários da linguística que adentraram agora e já entram com uma bagagem, sabe? Que fizeram parte das Olimpíadas Brasileiras de Linguística. O Dalvo Busato é um deles. E assim, eu acho incrível como é que a gente tem essa rede no Brasil e ela é pública. É Então, verdade.
É incrível, ela tava falando sobre isso. Aí a gente tem outros comentários aqui que eu Eu achei sou muito muito fã dos institutos federais, muito mesmo. interessantes. Eu também. Eu sempre quis estudar no IFE, mas não tinha na minha cidade. E aí, quando eu saí da minha cidade, né, mas já tinha feito a graduação, já estava morando em São Carlos, aí fizeram um IFE na minha cidade. Eu falei, ai, poxa vida. No A Flor. Ceará, no Ceará, desculpa, Josimar, a gente tem o privilégio de, assim, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, pelo menos, teve um investimento muito alto em educação. Quando o Ciro Gomes, naquelas falas dele, fala da educação, ele se aproveita muito disso, né? Mas tem muita verdade, assim, o Ceará, ele tem desenvolvido as escolas públicas de um modo que eu vejo pouco em outros estados. Por exemplo, a gente tem no Ceará as escolas profissionais, as EEPs, que são quase do mesmo nível de um IF. Então, no Ceará, você estuda o seu ensino médio numa escola de ensino profissional, você não perde nada para aquele aluno que fez IF. Então, a gente tem uma rede de escolas profissionalizantes muito ampla, assim, que trabalha disciplinas como projeto de vida. O aluno passa 3 anos do ensino médio elaborando o projeto de vida dele, pessoal, profissional, acompanhado de professores. Eles têm disciplina do mundo do trabalho, eles aprendem a ser empreendedores, desde o primeiro ano até o terceiro ano. Eles têm disciplinas de estudo, que é liberado para que eles aprendam a estudar. Então, é um projeto fantástico do qual fiz parte durante muitos anos nesse meu período nas escolas do estado do Ceará e que faz com que a gente amplie esse rol de escolas públicas de alto nível. Agora sim, são de alto nível porque tem uma seleção, né? Isso a gente não pode deixar de dizer. A Muitas dessas variável. escolas passam por um processo de seleção para que a gente tenha esse potencial. Então, assim, existe um processo assim de exclusão, de alguma maneira, mesmo que seja buscando ampliar o acesso, né? Amplia, mas de alguma maneira ainda não é para todo mundo. Mas isso tem Sim. melhorado muito no estado do Ceará. A gente tem índices maravilhosos, assim. Não deixar a dever de jeito nenhum com o Instituto Federal. O Instituto Federal, a vantagem é que tem verba federal, tem acesso a processos, a estruturas iguais à da universidade, então tem pesquisa, ensino e extensão, então naturalmente Sim. vai ter acesso, os alunos de lá vão ter acesso a muito mais coisas, né, do que uma escola, mesmo privada, ou escola pública de ensino básico não integrada, assim, os regulares que a gente chama, né? Sim, com certeza. A Flor aqui também, a Flor Pinto, que é lá do Pará, uma professora também de escola pública maravilhosa, está achando muito bacana essa conversa. Ela já fez vários comentários fantásticos e riu com você. Acho que na hora que você falou assim, não, eu queria aumentar o meu salário naquela época e tal. Depois mudou. O Adson pergunta se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, Adson. Vai ficar sim. E aí o Gui de Oliveira, que é quando crescer quero ser organizado assim como a Bel. Deve O ser seu Gui é amigo um para chamar de Bel. querido. O Gui é um pesquisador, é um doutorando de Pernambuco maravilhoso que eu tive o privilégio de conhecer em Lisboa. Ele está lá na Nova de Lisboa fazendo a pesquisa dele e é um amor, um querido. Assim, é professor do município, é um super professor também. Está lá nesse movimento de pesquisar e voltar para a sala de aula. Não, é uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar o quanto que é importante ter essa base do chão da escola, porque a gente que trabalha com a educação de alguma forma, né, com licenciatura, como você falou, assim, 3 meses é importante para a gente ver, mas não é o suficiente, né? Se você não é um professor, se você não está ali no dia a dia, comete um dos, para mim, um dos piores equívocos que às vezes a universidade produz, que é produzir profissionais que não sabem o que é a escola. Como é o funcionamento de uma escola.
o que é estar no dia a dia e não em qualquer escola, né? Porque a gente tem, como você mesmo falou, tem diferentes escolas, perfis de escola, perfis de alunos. Por exemplo, dar aula numa escola particular é diferente de dar aula numa zona periferizada, empobrecida. Então, a gente tem aí diversas realidades que muitas vezes não aparecem dentro das pesquisas, né? Essas Sim, variáveis que hoje a gente entende como extremamente importantes para qualquer pesquisa em educação, muitas vezes elas não aparecem, né? Não aparecem às vezes por causa disso, porque falta essa, como é que a gente fala? Experiência, né? Essa sim, experiência, esse olhar cuidadoso. Acho que bom. Aí ela falou assim, é pensar a educação como um projeto de vida, não apenas como uma disciplina escolar. É isso aí. isso, E aí a exatamente. gente tem aqui. Agora fala pra gente um pouquinho, Bel. Já que ele À falou Bel, vontade, já. Só quem me Isabel. chama de Isabel é a minha mãe quando ela vai brigar comigo. Ela me chama Isabel. Eu não sei se tu já percebeste, no norte e nordeste do país, quando a gente tem um nome grande, eu já percebi diferença cultural até na hora de fazer o apelido. No Sim, norte, meu apelido é Mara, para todo Mara. mundo. Mara, no nordeste, todo mundo, ninguém me chama de Jo, de Jorce. Aí no sudeste, ninguém me chama de Mara. É incrível, assim. Aí eu Como é falei que te assim: chamam olha, lá? Jo ou Jô. Jorce? Aham. E aí eu falei assim: será que é uma questão cultural? Aí eu vi o Gui falando Bel em Aham. vez de Isa, né? Então eu acho que pode ter uma questão linguística aí, Eu acho, cultural. Jacimara, e tu tocou no. Mara, eu vou te chamar de Mara, posso entrar na Pode, intimidade também? pode. Mara, eu acho que tu tocou num ponto muito legal. Quando eu fui agora, o meu esposo é francês, né? Eu tenho essa Ah, que legal. dupla vivência, assim. Então, às vezes, quando eu posso, depois de juntar, faço há anos juntando dinheiro, eu vou à França. E fui em junho agora, quando eu terminei o doutorado, e foi quando eu conheci o Gui, justamente. E lá, os colegas do meu esposo me chamam de Isa. Os franceses me chamam de Isa. Eu acho que é por conta da questão fonética. Para Pode eles ser. falar, eles falam meu nome Isabela. Eles não conseguem dizer Isabel com U no final, Sim, né? Eu várias sim. vezes repito e brinco com isso, não é Isabel. E aí sai uma coisa super estranha quando eles tentam falar. O meu esposo mesmo raramente me chama de Isabel ou de Bel, mas é sempre esse ela, Isabela. Então eles escrevem, às vezes, quando vão escrever mensagem, colocam Isabelle, porque na cabeça deles, Isabelle. Então tem que ter o E no final. Para eles, um nome Sim. feminino não pode terminar com L. E talvez por essa dificuldade com o Bel, eles prefiram o Isa. Então lá todo mundo me chama de Isa e é só lá, assim, não tem nenhum outro lugar. O Reinaldo tá botando um O comentário aí professor pra gente. Reinaldo falando aqui, infelizmente, a gestão de escolas no Brasil tem um viés neoliberal com muitas metas, metas e metas. Precisamos de uma educação mais humana, onde as crianças tenham o prazer de estudar. O professor Reinaldo, ele foi candidato agora a deputado federal ali por uma região metropolitana de São Paulo. E ele já foi vereador, e se eu não me engano, Reinaldo, não sei se eu estou errada, me corrija, por favor, que você trabalha como secretário de educação, não é isso? Ou alguma coisa dentro da Secretaria de Educação. Então, ele fala aqui também de uma realidade que, infelizmente, acontece muito, né? Essa questão Inclusive, das metas. sim, é muito, muito importante o comentário do Reinaldo. E assim, essas escolas profissionalizantes que eu falei lá do estado do Ceará, elas têm um modelo empresarial. A cartilha básica de quando elas foram implantadas é baseada em um modelo empresarial mesmo. Inclusive, a estrutura das escolas são todas iguais, elas têm a mesma estrutura no Ceará inteiro. Inclusive, é uma estrutura que não se adapta muito ao calor, né? Acho que não sei se foi projetado talvez no sul, no sudeste do país, mas o anfiteatro, por exemplo, ele é aberto, não tem nenhuma proteção. Então, nunca era utilizado o anfiteatro, porque as aulas são de 7 às 17,
só não tem sol ali de 4 às 5 da tarde. Então era um anfiteatro que nunca era utilizado porque o calor é insuportável, não tinha como utilizar aquilo. Então eram espaços que tinham uma boa intenção por um lado, mas tinha esse viés empresarial. O que transformava o processo, né, de efetivação do que acontecia nessa escola se tornava afetuoso, esse lugar de afeto que o Reinaldo colocou aí, que eu acho importantíssimo também, quem fazia isso éramos nós. Porque, embora o modelo seja empresarial, quem está lá são professores. Né? E nenhum de nós, assim, se deixava levar por isso. A gente tinha muitas Uhum. discussões de críticas, assim, a determinados pontos, a essa questão das metas que tinha que ter metas mesmo, a gente tinha algumas obrigações, mas a gente sempre colocava isso em discussão. Ó, tem metas, mas isso aqui não está acontecendo e a gente não pode inventar, simplesmente. Então, nós professores tínhamos uma postura mais crítica, né? Mas o modelo era empresarial, possivelmente olhado para o neoliberalismo, até porque a gente, talvez nessa ideia de formar esses Profissionais, né? alunos para ir para ser peão, né? Usando um termo mais pejorativo, para ser peão, para ir lá para a fábrica e tal. É, talvez tenha esse lado. A gente em sala de aula, a gente via outros pontos também. A gente via os alunos com muita dificuldade de aprendizagem, com um histórico do ensino fundamental muito defasado, alunos muito pobres, assim, com dificuldade financeira realmente muito difíceis e que a gente pensava, poxa, pelo menos aqui ele vai ter uma profissão. Então ele pode sair da escola e ir trabalhar com massoterapia, que era um dos cursos que a gente tinha, ou informática, ou mecânica. Então, assim, ele sai com a carta na manga, porque esse aluno não vai para a universidade. Mas se ele não vai para a universidade, ele vai fazer o quê? Então, o que a gente gostava muito, nós professores desses modelos de escola, era dar essa carta na manga para esses alunos que tinham mais dificuldade. Porque os alunos bons, eles podiam estar na escola regular ou na profissional, eles iam conseguir entrar na universidade. Mas a gente se preocupava com esse outro perfil de alunos que não tinham as mesmas oportunidades, né? Mas é Gente, interessantíssimo e importante essa reflexão que o professor colocou. sim. Aí está colocando que ele é gestor financeiro da Seduc de Taboão da Serra, que é justamente esse lado de humanizar, né, que eles trabalham bastante lá. A Flor falou que, na percepção dela, da educação infantil até o médio, né, essa educação básica, se trabalha um pouco esse afeto e às vezes no ensino médio ela tem a percepção de que parece que esse afeto é um pouco esquecido, né? A gente tem aqui também, deixa eu ver, importante o professor se posicionar, até porque ele está na sala de aula no dia a dia. Gente, essa é a Isabel. Tá aqui, a Bel, conversando com a gente sobre língua, sobre texto, sobre vivência. Eu acho que é muito importante a gente ter esses espaços, sabe, Bel? De a gente conversar sobre, para além ou aquém das teorias, que são muito importantes, a gente. E elas nos atravessam, mesmo numa fala de difusão, mesmo numa fala mais aberta, né, menos cuidadosa com os termos técnicos, elas não deixam de ser densas, elas não deixam de estar sendo reflexivas sobre aquilo que nos formou, né? Isso. E você traz tudo isso na sua fala, traz tudo isso no teu percurso, a tua vivência é um percurso atravessado por inúmeras outras vidas, as vidas dos teus alunos, dos teus orientadores, dos teus colegas de pós-graduação, dos teus colegas professores, e isso é muito bacana, né? E ver e falar sobre isso, inspirar também outras pessoas. Às vezes, quem assiste aqui depois são alunos que estão iniciando a carreira na graduação, fazendo letras, fazendo linguística, e às vezes não tem noção do que fazer com isso, né? E tá aí uma dica, gente, de um percurso bem interessante, bem produtivo, muito bonito. Você não falou o que você trabalhou no doutorado. Pois é, eu ia chegar lá. Eu te agradeço pelo comentário. Assim, eu repito, né? Eu tenho muito orgulho dessa trajetória e eu aprendi a ter orgulho disso, porque às vezes a gente acha, a gente tem uma autoestima acadêmica baixa, né? E eu aprendi no doutorado que a gente pode sim.
estar lá junto com outros pesquisadores e construir o nosso percurso, sabe? No doutorado, então, eu fui para a linguística textual e a Mônica. Você conhece Mara Mônica? Já deve viu ela em Eu não a algum. conheço, eu acho que Uhum. mais a conheço. Já leu ela por aí, provavelmente, né? Sim. A Mônica é uma pessoa, a professora Mônica é uma pessoa muito sensível, inteligentíssima, e ela tem uma sensibilidade como orientadora rara. Ela consegue ver o que você ainda não viu como orientando. Ela consegue ver lá na frente. E ela, muito sábia e conhecedora um pouco da minha trajetória, ela disse: Bel, por que que você não estuda interação, olhando para o contexto digital e fazendo algum link aqui com o objeto texto? A gente estava num momento em que a linguística textual do protexto estava revendo o objeto texto, como sempre revê, porque as práticas textuais mudam, então a gente revê o nosso objeto, e passando a considerar o texto como esse evento único e irrepetível, que é o que está acontecendo agora, um texto único e irrepetível, e que tem começo, meio e fim, e que ele é multimodal. Ele é multimodal, né? Basta ver aqui a nossa live, todas as semioses, os sistemas de comunicação que perpassam essa live, escrito, oral, imagético, estático e dinâmico, nós aqui, e enfim. E a gente começou a... Então, no doutorado eu me aventurei, ela me deu esse presente de trabalhar com esse fenômeno caríssimo para a linguística textual e altamente inovador. Assim, eu tive o privilégio de repensar esse fenômeno da interação dentro da linguística textual, algo que ainda não tinha sido feito dentro da nossa área. Então foi uma responsabilidade gigantesca para mim, mas fiquei muito feliz, assim, como uma nerd que sou, muito metódica e adorando estudar, eu me vi desafiada e muito feliz por isso. O que é que eu vou fazer com essa pesquisa? Como que eu vou rever esse fenômeno, né? E interação, se a gente pensar no sentido comum, essa troca, né? Se a gente pensar naquele circuitozinho que a gente aprende no ensino médio, quando está estudando as funções da linguagem, Pelas a gente setinhas, né? aprende que tem um locutor, emissor, receptor, uma mensagem, um canal, né? A gente Isso. aprende lá no ensino médio que é um circuito inspirado num pesquisador chamado Jacobson. E a gente partiu dali para pensar, não é só isso a interação, não é só uma troca de um para o outro, tudo bonitinho, assim. Tem outros elementos que perpassam esse processo de construção de sentidos. Mais do que nunca hoje, quando a gente está dentro da máquina, construindo sentidos com ela, porque é isso que está acontecendo agora. Eu e Mara estamos construindo sentidos com vocês que estão aí. Mesmo quem não está comentando, está construindo sentidos com a gente. Quem acabou de clicar nesse coraçãozinho que está subindo aqui, está construindo sentidos com a gente. Então a gente constrói sentidos com a máquina. Esse insight a gente teve durante a pesquisa através dessa pesquisadora aqui. É uma analista do discurso, Marianne Professora Pavot. Marlene Pavot. E esse livro foi traduzido ano passado por um grupo de pesquisadores, a Juliana Lourenço e o professor Roberto Barones, Pelo análise meu do grupo discurso de digital. pesquisa, Ai, Isabel. que maravilha! Que coisa boa! Pessoas maravilhosas, assim, que eu conheci à distância, né? Sim. Já tive algumas parcerias com a Júlia, assim, diretas. A gente tentou traduzir, eu e ela, uma live que ia acontecer da Pavô, mas acabou que não deu certo, enfim. Mas O eles Baronas foi o meu fizeram. orientador de Olha mestrado e só, que doutorado. coisa boa, que coincidência maravilhosa. E você Eu digo estudou que o especificamente o mundo é do quê? tamanho de um bairro. Eu falo para todo mundo. É Tá verdade. vendo, gente? Eu e Bel não nos conhecemos e nem combinamos o que a gente ia falar. E eu nem Sim, imaginava que ela ia apresentar esse livro agora. olha só. Mas eu sou Legal, daí, que daquele massa. ninho, Grupo produtivíssimo, na verdade. maravilhoso, super produtivo, inteligentíssimo. Inclusive, me inscrevi agora no CETED, que é um evento de linguística do texto, e que vai ter um simpósio com a Júlia. E a gente vai apresentar um trabalho lá sobre análise de elementos tecnolinguageiros, como nós costumamos chamar, porque une o tecno com
os sistemas semióticos, e a gente vai observar um canal, um perfil no Twitter de uma divulgadora científica e como ela constrói sentido, sobretudo como ela argumenta a partir desses dispositivos tecnolinguageiros, como a gente costuma chamar do Twitter. Pois é, Alcione, Que muito pena, legal, né? Bel. Que legal. E foi esse insight que a gente teve da Pavô de pensar o texto, olhando também para o tecnológico, que a minha tese se construiu. E aí eu, como Mostra o livro de novo rapidinho para o esse pessoal que está aqui, ó, curioso, que é a Análise do Discurso Digital. está É edição. disponível pela editora Pontes. Na Isso, verdade, ele é um dicionário, veja que ele é é bem do dicionário. grossinho. Ele é um Sim, dicionário, tem uma introdução maravilhosa para entender o pensamento da Pavô, inspirado em vários autores, né? Ela não está sozinha nessa proposta, mas tem uma introdução muito esclarecedora sobre essa ideia que ela propõe, uma ideia pós-dualista, é de pensar os estudos da linguagem para além dessa coisa de linguístico e extralinguístico. Na verdade, é tudo linguagem, está tudo conectado. E aí ela depois vai trazer umas entradas, como um dicionário, alguns verbetes, sobre tecnodiscurso, enunciador digital, tecnogênero, pseudonimato, enfim. E aí, hashtags, são várias entradas sim, que ela discute aqui. E esse livro ajudou sim. muito a gente a fazer essa ponte com a evolução do objeto texto, que é o nosso objeto de pesquisa dentro da linguística textual, esse evento comunicativo único, essa unidade de coerência e coesão, essa unidade de sentidos, né? Mas que ela é muito semiótica e que ela está integrada com a tecnologia. Então a minha pesquisa foi rever a interação, propondo que a interação é um processo de construção de sentidos que se dá através de aspectos linguageiros e tecnológicos. E aí eu proponho um conjunto de categorias, não deixo essas categorias limitadas, mas eu proponho um conjunto de critérios tecnolinguageiros para pensar a interação em contexto digital. E é uma pesquisa assim, que tem trazido muitos frutos, foi uma defesa, a minha defesa de doutorado foi linda, assim, com muitos aprendizados, e eu estou colhendo os frutos agora na UFAL, assim, colhendo e plantando mais, né? Porque eu tenho Legal. tentado fazer. A minha tese foi muito teórica, eu queria trazer um olhar para o ensino, mas não deu tempo, porque era muita coisa. Era já um fenômeno complexo demais para lidar. Então, eu deixei o ensino para as considerações finais como pesquisas futuras, que é o que eu tenho feito na prática. Na verdade, eu tenho aproveitado os alunos do estágio de docência para a gente pensar a interação em contexto digital na sala de aula, né? Então, a UFAL tem me permitido isso. Estou muito feliz por estar continuando assim, as pesquisas dessa tese. E no primeiro ano de doutorado, eu decidi também me aventurar por um processo de intercâmbio que não é muito comum. Se chama cotutela. É um duplo doutoramento. Você faz 2 doutorados ao mesmo tempo com a mesma tese. Eu tentei na França primeiro, né? Porque meu esposo é francês, eu queria treinar a língua. Então, para mim, seria uma vivência. Eu nunca morei na França, eu já visitei várias vezes, mas eu nunca tinha morado, então eu queria essa experiência também. E aí a cotutela é você mesmo que tem que fazer tudo. Você vai atrás do professor, você se inscreve na universidade estrangeira, você faz a prova, você paga, porque não é de graça, você paga o ano letivo, né, do período de cotutela, e você que vai atrás de tudo. Então eu perguntei à minha orientadora, a Mônica, se ela topava eu me aventurar por isso. Ela, claro, pode fazer os trâmites que forem necessários. E aí eu fui atrás dos pesquisadores. Eu fui atrás de uns 20 pesquisadores. Eu tenho uma lista, né? Eu muito organizado com as minhas listas e as minhas coisas. Fiz a minha lista de professores que eu queria, especificamente do mundo francófono. Na Suíça, na França, na Bélgica, recebi não de muita gente ou ninguém nem respondeu, na verdade. Aí teve um professor que respondeu de Lyon, que é a cidade onde meu esposo, onde tem a família dele, então seria perfeito, porque tinha um grupo de pesquisa sobre interação na Universidade de Lyon-3, e eu teria hospedagem, então estava muito feliz. Esse professor me enrolou durante 6 meses. Pediu para eu enviar meu currículo traduzido, pediu Meu para mim Deus. enviar o meu projeto de pesquisa traduzido, disse que queria fazer uma entrevista comigo para saber o meu nível de linguística. Eu com
o CU na mão disse que sim, que topava, mas morrendo de medo. Não, vamos lá, vamos, ele vai ver o que é que eu sei. Para saber meu nível de francês, enfim, eu disse tudo, fiz tudo que ele pediu. Quando faltava, assim. E aí passou, ele me enrolou uns 6 meses, eu na expectativa de que ia dar certo. Ele me deu um não. Não, a sua pesquisa é muito complexa, não dá certo não e tal. Só que quando ele me deu o não, era o prazo final para eu tentar a cotutela com universidades francesas, Nossa. porque a universidade na França ela tem uma relação com o Brasil bem específica para cotutela. Só pode fazer cotutela no primeiro ano de doutorado. Quando ele me deu o não, era fevereiro do segundo ano de doutorado. Eu tinha acabado de não poder fazer mais o processo. Então, eu fiquei muito chateada, muito mesmo. Pensei em desistir. Foi isso, é engraçado, porque um dos nossos colegas, o Marco, que é também do grupo, ele conseguiu a cotutela. Eu acho que ele já estava no segundo para o terceiro ano, se eu não me Na engano. França, Na França, na França. E eu só não consegui porque o professor Dominique Manguenot, que era com quem eu fui fazer o sanduíche, todo mundo acha engraçado aqui. Eu nunca tinha parado para pensar o quanto que é engraçado, até vir para cá e dizer assim: ah, não, meu doutorado de sanduíche. Doutorado de sanduíche? O que que é isso? Porque ele já ia se aposentar. E aí eu uhum. não. E como eu queria fazer com ele, que Mas ele era foi a cotutela ou base. sanduíche que você queria? Eu queria com a tutela, só que aí ele ia se aposentar, então não podia mais. Uhum, entendi. Mas eu achei interessante você falar isso. Talvez seja da universidade também. Algo Da da universidade, Universidade de assim, Lyon, era. Ou específico. isso muda bastante, né? Pode ser que hoje as regras sejam outras. Acho Sim, que varia de universidade, né? Mas à época a relação era do país mesmo, das universidades da entendi. França, sabe? E na verdade, antes desse professor me dar um não, eu queria a Catherine Kerbrauer-Echionni, que é uma super pesquisadora da análise da conversação, simpática demais. Mandei um e-mail para ela, Isabel, estou aposentada, não posso lhe orientar, mas fale com o fulano, que é esse fulano que me deu o não. Depois ela super se arrependeu. Desculpa, Isabel, não devia ter indicado ele para você. Hoje a gente virou amiga, eu já visitei a Kerbra Orecchioni na casa dela, a Catrina. É super simpática, assim, ela está trabalhando outra coisa dentro da linguagem relacionada à proteção animal. Mas, assim, as pesquisas dela me ajudaram muito. Então, na realidade, para resumir a história, eu não consegui na França, fiquei muito frustrada, tentei em outros países, né, de língua francesa, não deu certo, e aí fui para Portugal. Não queria, porque para mim era muito fácil, eu queria algo que me desafiasse mais. Mas aí fui para Portugal e as relações com as universidades portuguesas são muito tranquilas entre Brasil e Que bom. Portugal. Então, rapidamente eu consegui uma orientação com a professora Matilde Gonçalves, um amor de pessoa, uma pesquisadora assim maravilhosa, jovem, sabe, muito aberta. E aí fiz a cotutela na Universidade Nova de Lisboa. Foi uma experiência muito boa, embora em plena pandemia, né? Eu fui para Lisboa no auge da pandemia, no auge da cepa de Manaus, justamente, aquela Nossa, e você horrível. conseguiu ir? Eu consegui porque eu tenho nacionalidade francesa, então eu não precisei de visto. Eu entrei como cidadã europeia, então foi muito mais fácil nesse sentido, porque eu não precisei de visto. Talvez isso facilitou, talvez não, com certeza isso facilitou muito, porque eu não precisei de visto. Eu fiz o acordo, assinei o contrato entre a UFC e a Nova de Lisboa e fui-me embora em plena pandemia. E foi muito bom estar em Portugal, porque eu estava muito mais protegida do que no Brasil. Com Portugal, certeza. na época, era o país mais organizado da Europa em termos de proteção ao vírus e tudo mais, e o Brasil era o inverso, o caos total, Eu o lembro. auge da loucura bolsonarista, do anticientificismo. Então eu estava muito feliz em estar em Portugal e protegida, né? Porque em Lisboa tudo funcionava, a gente teve aula presencial, o metrô funcionava, fui ao cinema, fui ao teatro, isso tudo com pandemia, porque eles conseguiram se organizar de uma forma que foi possível continuar uma vida mais ou menos normal. Até, claro, né, que a cepa de Manaus entrou na Europa e aí eles tiveram que fechar tudo. Foi o momento que eu voltei para o Brasil, porque aí eu continuei a cotutela à distância mesmo.
Eu fiquei um semestre. Era para eu ficar um ano letivo e eu fiquei um semestre. Mas foi muito, muito boa essa experiência. Eu pude conhecer professores de outras, fora dos estudos da linguagem. Eu fiz uma disciplina no mestrado em comunicação, uma disciplina de mídia, cyberespaço e interação. Então, tive o olhar da comunicação, né? Seguir aquilo que a Marianne Pavot propõe, que é saia dos estudos da linguagem e vá estudar em outras disciplinas, porque a nossa área não dá conta desse fenômeno tão amplo que envolve o contexto digital. Então eu fui para a comunicação e consegui assim achados maravilhosos para minha pesquisa, sobretudo o conceito de interatividade, que fez com que a gente conseguisse ter uma visão mais ampla do fenômeno da interação, unindo a linguística textual, né, o nosso objeto principal, o texto, nesse ambiente, nesse ecossistema. O nome é um termo também ainda que está sendo discutido no nosso grupo, é contexto, é ambiente, é ecossistema, mas nesse espaço aqui de construção de sentidos, né, com a internet, com todos esses suportes e mídias envolvidos. Então, assim, sugiro que leiam minha tese, está disponível no repositório da Nova de Lisboa, no repositório da UFC, e é um trabalho muito bonito, assim, feito dentro desse grupo de pesquisa, super produtivo, que é o Protexto, e é isso, a gente está colhendo os Mostra frutos agora aí. um dos resultados dessa tese pra gente, por favor, Bel. O que Mostre o acontece, Mara? livro. Vou falar dele. Esse livro, ele é um livro comemorativo de 20 anos do Grupo de Pesquisa Protexto. É um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Ceará, liderado, como eu tinha dito, pela professora Mônica Magalhães Cavalcante, vice-liderado pela professora Marisa Angélica Paiva Brito. E nesse livro comemorativo, a Vamos gente tentar trazê-las para decidiu... conversar aqui. Seria ótimo, sem dúvida. Vamos fazer isso. Nesse livro comemorativo, a Mônica e a Marisa, que são as mentoras disso tudo, né, que permitiu que todos nós somos 19 autores desse livro, ela permitiu que a gente renovasse, assim, apresentasse o que há de mais atual dentro da linguística textual praticada no Brasil. Então esse livro ele é fruto da minha tese, mas de vários trabalhos também que estão sendo feitos dentro do grupo de pesquisa. Então é um livro que vai falar, eu mostro já a capa, mas ele vai falar de texto, coerência, contexto, discurso, enunciação, interação, argumentação, gêneros, sequências e textos de incitação à ação, referenciação, organização tópica e intertextualidade. Então, todas as grandes categorias da linguística textual. É esse livro aqui, Linguística Textual, Conceitos e Aplicações. Ele foi lançado agora Tá no lá feriado. no Insta da Bel, tá, gente? É só Tá acessar lá que no meu tem. Instagram. Ele foi lançado recentemente na Bienal Internacional do Livro, em Fortaleza, no Ceará. A Bienal está rolando e a gente conseguiu um espaço na editora da Universidade Estadual do Ceará. Boa parte dos autores estavam lá, dando autógrafos e apresentando o livro. Eu tenho feito propaganda em todos os ambientes que eu estou, assim, muita propaganda lá pela UFAL e nas lives que eu tenho participado. É um livro realmente que, assim, vai virar o livro de cabeceira para quem se interessa pela linguística textual. Mas o que eu acho mais fantástico é porque não só, né? O texto ele perpassa tudo. O que eu acho fantástico da linguística textual é porque ela está na nossa vida como professores, como pesquisadores. Então, quem é professor, nesse livro, ao final de cada capítulo, a gente fez questão de fazer uma reflexão para o ensino. Então, tem uma reflexão e uma proposta de intervenção para o ensino. Para cada capítulo desse aqui, interação, referenciação, argumentação. Então, indico não só para estudantes de LT, não só estudantes de linguística textual, mas para todo professor de língua portuguesa vai se beneficiar do que está aqui. Assim, é um livro feito com muito carinho e que junta, é uma espécie de culminância desses 20 anos de pesquisa, tão bem liderados pela professora Mônica. A Alcione dizendo que está ansiosa para chegar ao livro dela. Eu vi que ela aproveitou a promoção lá da Pontes, teve uma promoçãozinha até o dia 12. Infelizmente acabou com 50% de desconto, mas assim,
eu acho que é um investimento tão maravilhoso essa obra, ela vira livro de cabeceira, assim, de qualquer professor e principalmente de quem, claro, estuda linguística textual. Mas recomendo demais. É um trabalho muito didático, né? É um fio condutor que a Mônica sempre passa para a gente, é ser didáticos, assim, a gente não precisa falar de linguagem dentro da pós-graduação com uma terminologia impossível de ser compreendida. A meu ver, na Sim, verdade, isso não serve para nada. Né? É por isso exatamente. que o trabalho de Mara e de tantos outros pesquisadores e Sim, eu pesquisadoras, também. né? Eu tento, eu sou uma iniciante, assim. Eu acho que a gente pode transformar o Instagram, que é a mídia que eu utilizo mais, né? Sem falar do YouTube, Twitter, mas especificamente do Instagram, onde a gente está aqui. Acho que a gente pode transformar esse ambiente num ambiente menos fútil. Porque se a gente não tiver cuidado, né? A gente fica no feed vendo futilidades e perde o nosso tempo, né? Então, se é para estar aqui, que seja com uma live como essa, que seja com conteúdos como você posta, né? Como aquilo que eu costumo compartilhar. A minha ideia, na verdade, é tentar mostrar para os professores que me acompanham, para os colegas pesquisadores, que a linguagem ela é muito ampla, assim, que a gente pode estudar muita coisa e perceber o mundo de uma maneira mais ampla a partir dos nossos estudos, né? Então, no meu Instagram, eu tento compartilhar a minha vida de professora, é isso que eu faço, de como é incrível estar nesse ambiente, eu sou apaixonada pelo que eu faço, não acredito em dom, que necessariamente você é professor porque você tem um dom, não. No meu caso, eu aprendi a ser professora e aprendi a gostar disso e hoje eu formo professores, né? Eu tenho esse Que lindo. privilégio de poder mostrar para os meus alunos que é possível chegar na sala de aula e fazer esse enfrentamento com todas as dificuldades, mas também com todas as maravilhas que a gente tem de estar na sala de aula, esse contato com o aluno que é fantástico, né? Então, essa pegada para a sala de aula, inclusive, é uma coisa que a Mônica, dentro do grupo Protexto, gosta muito de incentivar, e nesse livro a gente teve essa preocupação. Então, deixo essa publicidade aqui. Obrigada pelo espaço, eu recomendo Ai, Bel, demais essa obra. ficaria conversando o resto da minha noite aqui, já são 9h30, quatro. Aí é outro fuso, né, É Mara? São outro 5h30 curso. aqui, verdade. A gente conversou Ficaria. bastante. Acho que a Sol Alcione falou: estou esperando o meu livro chegar ansiosa. Ela falou: Isabel, deixa a gente com vontade de ser alunos dela. A Flor gostou Querida muito de te Alcione, conhecer. Emociona prazer ouvir também. professor dizer que é verdadeiramente apaixonado pela sala de aula. É isso. Acho que quem for assistir, quem está assistindo essa live, em algum momento, desde o início, ou pegou de algum momento para cá, quem chegou agora, aconselho a assistir um pouquinho, sabe, depois, porque às vezes a gente. Acho que essas conversas elas são muito importantes porque às vezes a gente não para pensar que tem muita gente que está tão desestimulado, que não sabe o que fazer, que está pensando em largar a graduação, que está pensando em largar a sala de aula. E há muitas formas de a gente conseguir, sabe, incentivar essas pessoas a outros caminhos. Às vezes não está dando certo ali, mas é, tentar entender, né, o que que a universidade pode nos proporcionar, onde que a gente pode procurar. Essa questão de participar de grupo de pesquisa é muito importante, ela faz diferença na vida. Participar de Faz iniciação mesmo. científica, e às vezes a gente tem sim a variável da dificuldade da permanência, mas a gente também já tem uma luta muito bonita feita por muitos movimentos estudantis que garante, ainda é pouco, ainda é o mínimo, mas tem aí uma espécie de política de permanência, né? Então, acessar essas políticas, perguntar e também procurar a gente. Vai lá no Insta da Bel, pergunta, você que está aí por Alagoas, está pensando num projeto de pesquisa, vai lá no Insta, pergunta. Tem muita gente que me pergunta, Tem muita Bel. gente que faz isso também, Mara, comigo. Troca ideia. Ah, o que que você, eu tô querendo pesquisar isso, o que que você acha? É bem Isso é bacana essa legal, né? troca, é muito legal isso. E eu acho que é isso. A gente precisa se fortalecer, construir uma rede mesmo bem grande
Eu acho que as mídias sociais, você que trabalhou com essa questão do discurso digital, entre tantas coisas ruins que ela nos proporciona, infelizmente, mas ela também nos possibilita agir no mundo de uma forma que a gente nunca agiu antes. Então, Com acho que certeza. ampliar essa rede, fazer isso que a Bel falou, de a gente também, como produtor de consumidor de conteúdo, de a gente saber o que a gente quer consumir por aqui, incentivar o que a gente quer consumir. Acho que isso é muito importante, né? De a gente incentivar. Vai lá, curte, compartilha, segue, comenta. Porque esse é o capital daqui. Não adianta, Isso, a gente infelizmente vive nesse mundo e a gente não pode fingir que ele não existe, né? Então, esse é exatamente. o capital daqui, né? O engajamento, ele é o capital das mídias sociais. Sem engajamento, você pode produzir o trabalho mais lindo do mundo, mas ele não vai chegar a lugar nenhum se as pessoas não chegarem lá, colarem no teu trampo e Isso. incentivarem. Então, E vão é lá, muito trabalho, né, Twitter da Mara? Bel, tá, gente? Tem muita coisa boa, muitas. A Bel, ela faz uma coisa que eu ainda não tenho essa habilidade. Eu não sei ainda resumir um pedaço da análise de discurso em 5 minutos. E a Bel consegue explicar um artigo em 5 minutos, em 4 minutos. Ela faz, eu acho maravilhoso. Assim, vão lá que tem muita coisa legal para aprender. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E eu nem contei a história desses fragmentos, vão ficar para outra oportunidade, porque foi um desafio para mim fazê-los e tinha um objetivo específico. Mas fico feliz e assim, parabenizo, Mara, o teu trabalho e deixar claro assim, para as pessoas que é um trabalho, né? Ah, É um postou um trabalho. vídeo, fez um videozinho, é muito fácil, não é? Tem um roteiro a ser feito, a gravação, a edição, então assim, pensar o conteúdo, estudar, né? Recentemente a gente teve o privilégio ao FAO de receber a Jana Viscardi no nosso congresso de iniciação científica e ela comentando isso, é um trabalho, né? É um trabalho intenso de pesquisa e aprende letramento digital mesmo para estar aqui e eu fico muito feliz assim de poder ter o teu perfil para divulgar para os meus alunos, eu faço muito isso, levo, Ah, printo lá os obrigada. teus posts e levo para eles. A gente tem que, eu acho que divulgar cada vez mais esses trabalhos para tornar esse ambiente mais saudável, porque ele pode ser mais saudável, né? E Como, trazer outros com a gente. A gente tem sempre exato, que pensar que cresceu um pouquinho, traz outros com você. Acho que a gente ainda está numa vivência muito neoliberal de sim, competição. Só que na área sim, da educação não tem que ter competição, né? Quanto mais junto e misturado, melhor. Quanto mais BELs, quanto mais empoderamento linguístico estiver, melhor para a gente, melhor para todo mundo, né? Acho que isso que é o verdade. bacana. Então, obrigada, Bel, mais uma Obrigada pelo vez. convite. Muito bom conversar contigo, Mara. E conte comigo aí em outras parcerias, viu? Que de Tá, você repente você possa também. vir para o FAO, quem sabe, né? A gente vai ter 4 anos aí bem mais tranquilos em termos de diálogo. Não vai ser fácil, mas a gente pelo menos vai poder ter uma democracia mais sólida, né? Eu acredito que os desafios vão ser muitos, principalmente economicamente, mas vai ter uma valorização sem dúvida maior da educação, das universidades. E eu espero que surjam mais verbas para a gente convidar pessoas, para a gente poder se deslocar, né? E Sim, poder movimentar a universidade da maneira que sim. ela merece e fazer sempre essa troca com a educação básica, porque essa mão ela é indo e voltando, né? Obrigada pela Perfeito, Bel. oportunidade, viu? Muitíssimo Perfeito, adorei. obrigada. Pode ter certeza que quando eu pisar em Alagoas, eu tenho que ir na tua casa tomar um café. Por favor, convidadíssima. Um maior prazer. Ah, obrigada, Bel. Obrigada, Vocês que viu? estão aqui até agora, a Flor, o Murilo. O Murilo é meu sobrinho. Ele é da Virgínia, área da querido. ciência da computação e ele sempre está Olha por aqui só. aprendendo. O Gosto de dialogar com as Guilherme pessoas dessa área. gosta. Guilherme, prazer te conhecer virtualmente. Guilherme, Wesley, querido. Virgínia, Alcione, Adson, obrigada pela presença de vocês até agora. E tenho só um último convite para fazer para vocês. Semana que vem
É trabalho mesmo, tá certo, Bel, é muito trabalho. É É, trabalho não sim, remunerado ainda. ainda, Ainda. né? Por isso que a gente É. precisa curtir, compartilhar, né? E Sim. colar nesses engajamentos. Eu quero fazer um convite para vocês que estão aí agora e que vão assistir depois. Semana que vem, do dia 21 até o dia 26, a gente vai estar fazendo um conjunto de lives. Vai ter lives todo dia, né, de segunda a sábado, com diferentes atores sociais. Ou seja, a Flor vai participar também com a gente aqui. A gente vai trazer diferentes pessoas pretas que ocupam espaços de visibilidade de diferentes expertises, modelos, ativistas, professores de escola pública, professores de escola de universidade, pessoas do audiovisual, vai ter gente de tudo quanto é tipo, justamente para mostrar assim. Quando a gente fala de racismo, é muito importante. Eu não sei se você tem essa percepção, Bel. Com certeza. Mas eu acho que a gente não pode pautar a luta antirracista só falando de racismo. Uhum. Eu acho que é importante a gente trazer esse lado da língua para dizer o seguinte: a gente ocupa vários espaços. A gente já Mostrar essas conquistou, ocupações, né? a gente já conquistou tanta coisa. Vamos falar um pouco sobre elas, vamos impulsioná-las, vamos dizer o que falta, mas vamos dizer o que a gente já conquistou. E eu acho que uma das conquistas maiores é a gente ter hoje uma gama de intelectuais negros, indígenas, quilombolas circulando pela nossa sociedade e a gente precisa escutá-los. A gente precisa Sem se pôr à dúvida. escuta dessas falas. Então a gente vai fazer essa semana de exaltação, né, Massa. desse lugar. Convido vocês a participarem. Acho que amanhã sai a programação geral. Vai ter Vilma Reis, vai ter Dom Filó, Legal. Já vou vai ter compartilhar. o Que Mister massa. Prav, que é um modelo e ativista, não sei se você conhece. Ele é de Sim. Benin, e ele é maravilhoso, ele vai estar com a gente também. Vai ter a Flor que tá aí, então vai ter Show. muita gente massa, assim. Legal, A que Bel bacana. poderia estar com a gente, mas ela já está hoje. Então, hoje, de Vou estar alguma lá forma, como a gente já espectadora. conversou. Tamo junto. Vamos estar lá tecnolinguageiramente. Tá bom. Um abração, Bel, pra Abraço, viu? ti. Obrigada, Mara, pela oportunidade. Foi lindo. Obrigada a todo mundo que estava aqui, que vai assistir depois. Um beijo. Vão lá, curtam a Bel, sigam a Bel e vão ler esse livro maravilhoso. Vou já procurar por aqui também. Quem sabe ele não chega Sim, aqui também. chega sim. Um abraço, Tchau, pessoal. Bel. Bom Tchau, descanso. pessoal. Beijo. Tchau.